Boa noite a todos. Ô Félix, é você? Boa noite, obrigado por você ter entrado. Aguardando o pessoal, desculpe a demora um pouco. Ô Melo, deixa eu liberar aqui. Paulo Melo. Pra ti, Melo. Felipe, doutora Maria Cristina. Aí, Olá, doutora Tomar. Nos ouve por aí? tudo pronto. Desculpe a demora aí, Melo, que foi justamente agora que a minha filha e meu neto desembarcaram lá na Irlanda. A gente estava tentando ali, dar uma boa noitezinha lá. Nossa, é demorada essa viagem, né, doutor? Longa, Pô, distante, né? são 15 mil quilômetros, né? Começaram a viagem ontem, 11 e pouca da manhã, né? Vai até São Paulo, Portugal, como você estava conversando contigo, Portugal, Irlanda, é bem cansativo. Mas estão vibrando, saíram desse nosso calorzinho, estão lá, chegaram com 5 graus, só para dar uma Nossa, animada. que diferença, né? Que É, diferença de clima, né? eu penso Registrar que aí. Ela foi acompanhar, o teu netinho foi acompanhado com a filha foi, mesmo, né? Com a mãe, né? foi com a minha filha, mas era com a Sua mãe filha. dele. E agora aí, encontrou lá com a minha filha mais nova aqui já fica lá já. Que já mora lá, né? Há pouco tempo. Já mora lá, estuda, trabalha, tudo mais. Né? Aí, Legal. agora só alegria, vamos ver a aventura e aquilo aguentar a saudade, né, das bagunças do netinho da gente. Netinho é coisa muito boa. Vai passar uma temporada longa lá ou é... Não, não, é jogo rápido. Já antes do final do mês de janeiro eles já estão de volta. Tem aula, tem um monte de coisa, né? Que eles têm, que meu neto aí já está voltando, enfim. Então vai lá só para tirar a febre do como é a vida da Europa, que você conhece melhor aí que nós aí, tudo mais, né? Como que é essa. É uma experiência bastante interessante, né? Ó, doutor Otomar, registrar a presença da minha sobrinha aí, Ana Clara, Ana Melo, tá como Ana Melo aí. Um abração para você aí também, tá participando aí, Ali, vai curtir, vai participar dessa conversa aí. Uma moça muito inteligente, muito estudiosa. Agradecer a presença dos demais que estão entrando. Enfim, vai ser um papo bem legal hoje, né, doutor Otomar? Um papo vai ser bastante interessante, né? um Muito assunto bem legal vasto. mesmo. E que afeta todos nós, né? Todos nós sofremos a influência desse ciclo circadiano, os efeitos do cortisol, especialmente, né, um tema tão especial que o senhor trouxe aí, que é a síndrome do operador, voltada aí especialmente principalmente, né, aos militares, né, aos operadores aí de segurança pública, Segurança policiais, pública. segurança em geral, né? Como você mesmo colocou, uma temática que fez parte da minha vida, ainda faz parte da sua vida, né, em algumas Faz. situações, né, mais do que nunca, né? E muitas vezes por um desconhecimento naquele momento do que é o ciclo circadiano, como que ele nos impacta, o cortisol como nos impacta, enquanto neurotóxico, e todo esse arcabouço, esse volume gigante de sintomas de diversas outras moléstias, doenças, comorbidades, seja o que for o termo utilizado, como que isso aí vai estar impactando no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe. E para nós que hoje estamos militando aí na área da hipnose, trabalhando com hipnose clínica, com hipnoterapia, é muito importante a gente estar entendendo isso. Dentro daquelas máximas que a gente já conversava, né? Não é tudo que é trauma, não é tudo que é
matéria da hipnose, né? Passa muita coisa que o hipnoterapeuta tem que identificar ali no seu... boa noite, Cleidmar. O hipnoterapeuta tem que estar identificando ali no seu paciente, que perpassa obrigatoriamente numa mudança do seu estilo de vida, dos seus hábitos de vida, e identificar o que esses hábitos estão desaguando nas crises, nas queixas declaradas pelo paciente. Senão a gente fica girando, e, tudo que poderíamos fazer já fizemos. Mas não havendo essa mudança de hábito, o paciente não vai ter um resultado. Então, bem satisfeito, bastante gente entrando. Tinha o Félix ali, o Félix, pô, que entrou, eu vi o Félix aqui, eu acho que é o Félix. Sim, o pessoal conhecido entrando aí, que legal, né, doutor? Lembrando que essa live aí vai ficar gravada, né, nos arquivos aí da conta da clínica, né, Hipnose e Companhia. Isso. Quem quiser depois assiste também mais tarde, né? Doutor Otomar, o senhor falou dessa experiência que o senhor passou por um bom tempo, né? Como operador de segurança pública, o senhor é um coronel que está na reserva agora, né? Já cumpriu sua missão. Fala um pouquinho dessa experiência aí, quando jovem tenente aí, mergulhado nos efeitos do cortisol, tentando lutar contra os efeitos do ciclo circadiano, tendo vivido na pele a síndrome do operador. Aí, um pouco para a gente, o pessoal que está ouvindo também, para o pessoal entender, né? Por que desse assunto, né? Por que trouxe esse assunto? É um assunto diferente, né? Síndrome do operador. Por que trouxe isso hoje, né? Então, Melo, você sabe bem que nós somos motivados, né, a parte do nosso treinamento, que está correto, tem que ser assim, porque ainda não se encontrou a melhor forma, ele nos desenvolve um ethos guerreiro, né, um ethos de suportar muito além de condições normais, o adverso, a rotina pouco ortodoxa. O problema é que existem coisas que essa rotina pouco ortodoxa de sono, de luz, vai provocar no nosso organismo, que não vai depender simplesmente da nossa vontade. É impossível. Eu não vou ficar estressado, eu vou impedir, né, que a adrenal libere cortisol. Não vai acontecer isso aí, eu não tenho como impedir isso aí. Porque é um recurso natural e extremamente positivo do corpo humano. Ele não é uma coisa ruim. Tudo vem, as nossas emoções, nós sabemos, elas só têm um objetivo, nos proteger. O problema é quando ela desregula a coisa, fica descompensada ali. Mas como você falou, né, Melo, nós fomos operadores de segurança aí por longos 30 anos. Tive a minha experiência profissional, tem alguns momentos ali na área do ensino, alguns momentos no finalzinho da carreira, na função que ora te cai sobre os ombros, né, que é de responder, ter a resposta dos números, né, a solução olhando números, que é a parte de estatística e planejamento operacional da polícia. Nós encerramos ali a nossa atividade, mas nós sempre estivemos ligados de alguma forma ao serviço operacional bruto. E o que nós percebemos, e isso é uma coisa que fica muito nítida, Melo, quando dá transferência para a reserva, para a inatividade, que nós percebemos que o nosso sono não está legal, que o nosso relacionamento familiar não está legal, que os
nossos hábitos alimentares não estão legais e que nós estamos, diferente do que o pessoal fala, né? Pô, vocês aposentam jovens, né? Um aposentado, você transferido para exército, jovens. Eu costumo falar, a gente está conservado, né? Porque a idade externa muitas vezes nos deixa conservado, mas essa rotina ela irá cobrar em algum momento, de forma muito incisiva, o desgaste da nossa máquina, ele vai acontecer. Os hábitos da própria síndrome do operador, que a gente vai estar falando lá, né? Você nunca desacelera, você ainda vai no restaurante, senta de costa para a parede, você não relaxa, não acontece mais o relaxar. Você tá de olho, era um hábito que eu comecei a perceber que eu tinha. Eu chegava nos restaurantes, Melo, não sei se você é assim. Sentava todo mundo ali, a primeira coisa que eu fazia era dizer, não, vou no banheiro. Mas, na realidade, eu caminhava no restaurante, eu dava uma olhada, eu ia até o banheiro, voltava e me posicionava de costa para a parede, vendo a entrada, pensando numa alternativa real para uma futura ameaça, eu reagir a uma ameaça totalmente imaginária. Nós estávamos ali comendo. O risco que eu corria, qualquer um pode, de alguma forma, sofrer. Tá? Então, não havia o porquê de eu ficar nesse estado constante de vigilância. Quando eu estou assim, eu estou ainda embriagado pelo cortisol, independente do horário. E a escala do dia, e aí que é interessante, vou fazer até uma digressãozinha, tem um programa da Globo aí, todo mundo diz que não assiste, mas todo mundo conhece os finais, né? O BBB o Big Brother. E há um tempo, algumas edições tinham um quarto branco. Por que jogava todo mundo ali no quarto branco? Porque a luz é o grande desencadeador do ciclo circadiano. Sim, a gente viu essa experiência algumas vezes mesmo, né? Em alguns realities e no BBB eles faziam essa experiência mesmo, é verdade. Usando como um instrumento de estimulação de perturbação, na verdade, do ciclo, né? Vai desregular completamente o ciclo de sono e vigília e a pessoa vai começar a sofrer os efeitos do cortisol, que são vários, que a gente vai estar comentando aqui. E já é algo sabido, pois essa luz ou ausência de luz não é regulada pela pálpebra. A nossa pálpebra, ao fechar os olhos, não impede que a luz entre na quantidade suficiente para que o ciclo circadiano fique desregulado. Então, esse constante na nossa vida, eu acho que teve um questionamento ali. Tem, a Cleidmar está perguntando aqui, doutor. Um abração, Cleidmar. Cleidmar, hipnoterapeuta, já esteve, né? Outrora conosco. Na live. Ela está perguntando, ó. Doutor Otomar, houve uma ressignificação das sequelas emocionais durante o exercício da sua carreira? Se sim, isso ocorreu após a aposentadoria? O caminho foi a hipnose? Como é que foi essa trilha? O senhor reconheceu esse processo deletério com o senhor? O senhor teve consciência durante o exercício na profissão? Não, né? Não. É algo que nós identificamos posterior. Talvez quando se retira, viu, Cleidmar? Se retira essa sobrecarga, né? O telefone lá, o funcional, lá 60, 70 ligações, isso aí sai, aí você percebe como você está e o quanto que você desgastou. Em que pese que coisas físicas acontecem. Você começa a ter um excesso de peso, você percebe isso ao longo, o desgaste corporal. Mas essa consciência não acontece dessa forma aí que a Cleidmar falou, de ressignificação, de sequelas emocionais.
Até porque o nosso ethos guerreiro nos ensina que nós não temos sequelas emocionais. Isso aí não passa no ethos nosso. Tá? Nós não temos isso. Né? Nós acreditamos que não temos isso. Tá? Essas sequelas emocionais. Mas não. Foi após a minha aposentadoria, tá? Que eu comecei esse exercício de autoconhecimento e o aprofundar ali os estudos ainda lá na faculdade, nos grupos de psicologia, de metodologia, que eu comecei a entender um pouco mais. E quando nos debruçamos sobre a hipnose como alternativa, aí a gente começa a admitir, pelo menos, a existência em nós de sequelas emocionais, que nós somos seres humanos normais, como qualquer um, mesmo quando essas sequelas não acontecem, que é aquilo que a gente estava conversando aqui no início. Né? Tem coisa que é puramente fisiológica, tá? O hipnoterapeuta tem que ter isso na mente. Nem tudo é sequela emocional. Cortisol não é sequela emocional. Tá? O cortisol é estado de alerta. Eu acho que eu cheguei a... Eu não sei se eu cheguei a ser teu professor de TGP na academia, Melo. Eu ainda cheguei a te dar essa aula. Só... Foi sim, foi inclusive meu comandante durante um tempo. Registrar, doutor, a presença do Tenente Coronel Donival, contemporâneo nosso lá também na academia, no período que o senhor comandou lá. Isso. A Donival, figura fantástica, um menino extremamente inteligente, me tirou do quadrado da surra do Paulo Ponte. Nossa, eu ficava assim, caramba, esse menino é... Permitam-me chamar os senhores de meninos, que sempre serão meninos, né? Os que eu conheci ainda nos tenros anos, quando chegaram aqui na instituição. Mas um grato prazer, uma honra, Donival, obrigado pela sua escuderia nos anos que a gente trabalhou junto, né? Muito importante. Mas, como eu estava falando, os lapsos de memória, olha só que interessante. Estou meio cansado, dormi pouco, o cortisol. Dormi um pouco, mas o senhor estava acompanhando, né, o trajeto do neném, né, lá para a Europa. Nessa viagem eu fiquei acordado, né? Então, olha só que bacana isso aqui agora. Você começa a ter uns flashes, perder um pouco a memória. Porque, como eu estava falando, nem tudo é trauma. É só um efeito, é um resíduo. O problema todo do cortisol, que a gente vai falar, é que o cortisol, ele não surge com o mesmo, vamos colocar assim, atuando da mesma forma que a adrenalina, noradrenalina, epinefrina, na chamada reação de luta, fuga ou congelamento. A adrenalina, a noradrenalina, ela vai surgir para que você consiga se preparar para um grande evento. Ela organiza a sua estrutura para um grande evento. O cortisol já não. Ele vai atuar na possibilidade de aumentar a glicose no sangue, porque no final é tudo a energia. Adenosina trifosfato, ATP, é tudo ATP. Você tem que quebrar proteína, massa muscular, para a obtenção de glicose, açúcar, que vai te gerar energia e vai te dar condições de correr e fugir. Ou lutar. Então, o estresse crônico, o estresse, ele começa de forma aguda. Veio um evento, houve um trauma, houve um evento que exige uma imediata resposta, a amígdala dispara adrenalina, para que a adrenal libere adrenalina, noradrenalina, enfim, e você reage. O problema todo é que, com o passar do tempo, esse estresse agudo, o organismo ele não consegue
relaxar na curva. Aí o que ele faz? Ele começa a dizer, manda cortisol. E aí o cortisol faz essas vezes, entendeu? Algum problema nisso? Não, mas você não pode ficar 30 anos mergulhado no cortisol. Cortisol é neurotóxico. Aí vai bagunçar todo o seu organismo. E o ciclo circadiano é a primeira coisa. É muito comum, principalmente quem trabalha em regime de escala, e aí não é uma coisa só do policial, do militar, não é quem trabalha em regime de escala, trocando o dia pela noite. Ele se desregula. Porque imagine um reloginho, né? Isso aqui é importante. Imagine um relógio, um círculo, que os ponteiros marquem em cima 24, 6, 12, 18, 24 horas. Então, é esse que é o giro. O ciclo circadiano é esse efeito, é esse controle, essa regulação que começa no período ali da manhã, por volta de 6 horas da manhã, quando a luz, que vai das 6 às 18, começa a sair, né? Aqui em Cuiabá é 5 horas da manhã, essa luz já começa a sair. Você já o organismo já começa a interromper a produção. Travando aqui meu notebook. O organismo começa a travar a melatonina, que é o que faz o relaxamento, que você estava dormindo, e começa a implementar o cortisol. E o cortisol vai ter picos, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, aí tem parte que é coordenação, a parte que é atividade física, você fica melhor, aí quando vai chegando perto das 18 horas, que começa a escurecer, começa a inibição do cortisol e vem a melatonina, que vai relaxar o teu corpo. Agora imagine uma situação. Você tem que se manter em estado constante de alerta no período noturno. Você vai ter que inibir a melatonina para liberar cortisol. E aí desregula, porque isso vai desregular a questão do teu horário de comida. E uma série de outras coisas, de outros derrames hormonais. E aí um dia você dorme, você trabalha em regime de escala, um dia você vai dormir à noite, o outro dia você não vai dormir à noite. E depois você vai dormir, depois você não vai dormir. Há toda uma desregulação. E nos momentos de descanso, você se mantém em alerta, quer à noite, quer ao dia. Porque também é ledo engano. Você vai achar que vai chegar em casa, vou deitar, vou dormir, e a melatonina vai aumentar, eu vou relaxar. Não funciona assim, porque a luz está incidindo de alguma forma e o organismo vai continuar interpretando que você está no dia, ciclo circadiano no dia é cortisol, não é melatonina. E aí você vai viver num estado de cansaço na hora que tem que estar alerta, num estado de alerta na hora que tem que estar descansado, e isso vai impactar o seu dia a dia. Esse ciclo aí, né? Esses riscos. Eu fiz aqui uma colinha, né? Tem uma colinha aqui que tem um monte de informação. A gente tem para passar. O impacto na qualidade do sono, né? O que a gente vai ter? Cansaço, indisposição, desatenção, como aconteceu comigo agora. Como eu já não dormi direito, estava acompanhando a minha filha, num determinado momento, numa fração de segundos, fiquei desatento, perdi o fio da meada da pergunta, do que eu estava respondendo. Porque acontece. Tá? É aí que acontece, as alterações vão surgindo, e a pessoa muitas vezes não percebe. Mas, finalizando lá, porque eu não finalizei o Cleidmar, não, viu, Cleidmar? Foi só depois. Depois que eu aposentei que eu comecei realmente
a entender essas coisas aí. Amelo. Doutora Tomar, fazer uma parte aí também, né? Lembrar o pessoal, todos que estão participando aí, que vão assistir depois também, né? Que a nossa clínica, a Hipnose Company, vai estar realizando o primeiro curso de hipnose clínica com evidências, né, doutor? É um evento histórico aqui, né? Realizado por mato-grossenses, cuiabanos. O senhor está liderando esse processo, vai liderar o curso, a gente vai estar acompanhando e ajudando também. Lembrar que são vagas limitadas, vai ser um curso muito especial, muito profundo mesmo, totalmente baseado em evidências científicas, autores consagrados serão abordados e especialmente o que, né, doutor? Aprender essa técnica maravilhosa, aprender a utilizar ela, a compor um conjunto de instrumentos que várias pessoas que estão aí participando, que já trabalham com terapias, com clínicas, né, podem se utilizar. Lembrando, então, vai ser de 23 a 25 de fevereiro, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. O local, nós estamos terminando de fechar, a gente vai estar divulgando. Aproveitem esse primeiro lote de fechamento dos alunos. Esse primeiro lote é promocional, é para vocês que acompanham a gente, é para vocês, clientes, amigos. É um preço bastante acessível. Acessem, façam as suas inscrições, não percam tempo. É bastante concorrido, a gente já está entrando numa trajetória para iniciar o fechamento desse primeiro lote. Não perca tempo, entra no grupinho, nós vamos postar aqui, deixar postado aqui, né, doutora Tomar? Sim, sim. E só fazendo essa parte mesmo, lembrando a todos aí. Doutora Tomar, uma colocação que o senhor colocou, que o senhor abordou, bastante interessante, né? Os profissionais da segurança pública são extremamente submetidos a essas condições colocadas por essa alteração no ciclo circadiano. Na clínica, né, esses pacientes, então, têm consequências, né? Essas pessoas têm consequências. Parte dessas pessoas, às vezes, procuram uma ajuda, né? Muitas vezes procuram os profissionais, psiquiatras, entram numa trajetória medicamentosa, enfim. A hipnose, doutor, nós vamos entrar nesse assunto, né? O senhor vai dar uma aprofundada nele. O que a hipnose pode trazer de benefício para esse profissional submetido a essa condição e que ele ainda vai ter que permanecer na atividade, ele está nativo, ele está operando, é a profissão dele, ele não pode largar aquilo, ele precisa daquilo. O que é a hipnose clínica, com todo esse apanhado de evidências científicas aí, que de benefício ela pode trazer? O senhor pode falar um pouquinho para todos nós aí? Sim, sim. Eu vou colocar assim, o tradicional, né? Aquilo que é indicado para você que tem o controle disso aí. Evite aí os efeitos nocivos do cortisol, né? Que vai gerar distúrbios, até a gente vai falar que diferença de doença, distúrbio, etc. Então, lá, procure estabelecer horário regular para dormir, vá para a cama apenas na hora de dormir, invista em um ambiente saudável, evite o máximo o consumo de álcool, não use medicamentos para dormir, não exagere no café, no chá, no refrigerante, evite a prática de atividade física poucas horas antes de dormir. Vou treinar na casa, não funciona assim, tá? Eu sou professor de educação física também. Faça a sua última refeição em um horário regular e adequado, preferência umas 4 horas antes de dormir. Evite levar problemas para a cama e faça apenas atividades relaxantes após o jantar. Lá 9. Evite levar problemas para a cama. Tá? A hipnose, ela vai entrar aí, ó, nesse exercício de autoconhecimento. Você entender os seus gatilhos, entender a resposta do seu organismo diante de uma ameaça real ou imaginária.
como isso está lhe mantendo naquela rodinha do hamster lá, né? Você corre, não sai do lugar. E o que a sua mente está utilizando de recursos para evitar esse estresse, como ela está absorvendo isso. Então, na hora que você começa a fazer esse acompanhamento de hipnose, a hipnose clínica, você vai identificar, você vai reconhecer a fonte desses seus problemas, que, como eu falei, não é tudo que é trauma, mas que pode o acúmulo pequeno de pequenas coisas se transformar num grande problema. E você começa a identificar isso, começa a separar isso. Eu acho que esse que é o grande plus que a hipnose, enquanto hipnose clínica, ela consegue fazer, enquanto terapia mediada por hipnose, que é um termo que eu adoro utilizar. Não sei se eu respondi, mas, Melo, você é o cara do trauma lá na clínica. O Melo, ele tá para ser o motivador, né, que vai estar jogando ali os bodes na sala, que nem eu falo, mas o Melo, ele quando o paciente chega ali na beira do problema, esse aí é o cara, é o Melo que é. Melo, me ajuda aí, complementa mais aí, você que tem bastante coisa. Não, então, doutor, não, é isso mesmo. Os pacientes que normalmente buscam ajuda conosco, né, especialmente comigo lá na clínica, né, nós temos, eu e o doutor Otomar, a gente oferece uma abordagem com vários protocolos aí em hipnose. Aqueles que me vêm já vêm com as consequências desse processo todo instaladas e vieram e trouxeram um reforço daquilo que as experiências do passado desses profissionais desencadearam, os traumas, as experiências negativas lá antes da vida profissional, deixaram sequelas e aí entraram nesse ciclo todo de escala de serviço, de exposição a esse tipo de atividade que acabou aí reforçando aquele trauma, reforçando em vários pontos. Então é muito comum, né, doutor, alguns colegas que nos procuram na clínica, a gente entende bastante desse processo de exposição a essa rotina tão deletéria para o corpo, né, igual o senhor muito bem explicou. Só que conectado a isso, a presença do trauma no passado, né, normalmente na infância. Então, nós fazemos uma abordagem, normalmente aí é uma ponte por emoção, é um protocolo, eu particularmente uso o protocolo da ONU, sou formado por lá também, e a gente consegue com sucesso. Mas aí, doutor, o paciente sai, só que daí ele volta para essa rotina estressante que expõe ele a toda essa condição que o senhor muito bem explicou. Esses profissionais precisam de acompanhamento, não precisam, doutor? Eles precisam ser acompanhados, né? O que a gente faz é uma ajuda, é tirar um peso, né, que está ajudando tá forçando demais aquele profissional. Mas ele precisa ser acompanhado na trajetória de vida dele. Registrar aí, doutor, a presença, a minha esposa acompanhando a gente. Eu já ia falar isso aí, eu falei, acho que o Melo quer dormir na casinha do cachorro hoje, que a patroa lá já entrou e ele não falou nada, né? Não, eu vi aqui, tem que... Minha esposa maravilhosa está com as minhas filhas, Zahara, Zazá e a Beatriz. A minha filha Bianca está com a vovó, está brincando lá com a vovó. Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, isso aí que é importante. Pois é, então, Melo, como você colocou, vamos dividir a vida desse profissional, desse operador de segurança em dois grandes momentos. Um anterior à atividade profissional dele e um posterior. Nessa atividade anterior, existem
coisas que ficam guardadas lá e que vão determinar a forma de agir e reagir perante uma determinada situação. O cérebro humano, ele tem, por forma prática de agir, a tendência de economizar energia. Tá? Ele tem que economizar energia de toda forma, porque realmente ele consome uma carga muito gigantesca de energia. E como que ele faz essa economia? Ele faz preditando. O que é isso? Ele vê uma coisa, compara, e aí ele já joga a resposta. Então, vamos lá, vamos dar uma volta, vamos voltar um pouquinho. O nosso hipotálamo, córtex pré-frontal, ele recebe a informação do mundo externo. E observe aquilo que eu falei do cérebro preditor. E ele dispara para a amígdala cerebral, tamanhozinho ali de um grãozinho de feijão, menos talvez, que fica uma em cada hemisfério do cérebro, lá atrás. Ele dispara aquela informação crua para a amígdala. Ele faz isso em 90 milissegundos. Então, o que nós estamos fazendo agora já aconteceu, tá? Nós estamos 90 milissegundos, de 90 a 400 milissegundos atrasados num delay. É fantástico isso do corpo. Ele dispara isso aí. E dispara para o córtex, neocórtex, a parte nobre do cérebro, que nos diferencia dos demais mamíferos, né? Que faz análise comparativa, etc. Ele manda também a mesma mensagem, só que ele demora de 300 a 400 milissegundos para isso. Por que tem que chegar na amígdala primeiro? Porque a amígdala ela que vai determinar se você vai sofrer um choque de estresse agudo e vai ter que ter a necessidade, esse derramar de adrenalina, noradrenalina. O cérebro, lá o neocórtex, vai analisar aquela ameaça, vai entender se aquilo é uma ameaça, se é uma ameaça real, se é uma ameaça imaginária, vai comparar com outras situações e vai falar com a amígdala, né, e com o hipocampo, a memória nossa lá. Ele vai falar lá, ele vai dizer, não é uma ameaça, suspende esse estresse agudo. Não, é uma ameaça, continua jogando, prepara para reagir, lutar ou fugir. Né? É isso que ele faz. Aquela própria sensaçãozinha de déjà vu que a gente às vezes sente, parece que isso aqui já aconteceu, é porque por algum motivo dá esse choque, tá? Entre os 400 milissegundos do córtex do neocórtex e os 90 milissegundos da amígdala. Uma informação chega na frente da outra. Aí parece que já aconteceu. Porque tudo já aconteceu. E aí ele suspende ou continua esse derrame. Mas ele compara. Ele vai comparar. Como o cérebro economiza energia, ele não vai conseguir comparar situação. Ele vai comparar a emoção que aquela situação foi gravada. Medo, raiva, dor. E qual foi o recurso à época que aquele organismo que ele pertence utilizou para não sucumbir. E vai aplicar de novo. E se for só uma memória, for uma ameaça imaginária, vai ficar tiltando ali, né? Que nem o interruptor entre a amígdala e o neocórtex. Porque é uma memória, é algo que está lá dentro, guardadinho no seu subconsciente, mas mediante um estímulo que nós chamamos de gatilho. Volta. Ou diante de uma situação análoga, volta. E aí você começa a ter todo o efeito. Estou falando aqui no caso clássico de ansiedade. Eu falo muito amígdala, porque a minha área é ansiedade.
E você começa a ter sudorese, taquicardia, respiração ofegante, visão em túnel. Você se prepara para uma ameaça imaginária. É como se fosse aquela brincadeira que a gente faz em São João, a quadrilha de São João, vem todo mundo dançando, cantando, daqui a pouco alguém fala, olha a cobra. O que todos fazem? Saltam e voltam ao contrário. Isso é a amígdala reagindo. Aí alguém vai e fala, é mentira. Todo mundo pula e continua o caminho. Isso é o neocórtex falando. Entendeu? É isso que acontece ali. Mas é uma ameaça. Agora, quando não existe, ou ela vem do nada, ou o gatilho não é identificado, ou não existe ou alguém para dizer ou é mentira, a coisa fica ciclando e aí vem toda a problemática. E a hipnose, ela vai recuperar isso. Nós somos esse somatório de tudo que nos trouxe. Então, essas memórias que estão lá quietinhas, profundas, lá no hipocampo, e a plasticidade cerebral, né, a neurociência, enquanto quântico, já começa a falar em uma capacidade gigantesca de memória, que colocaria para cada neurônio uma capacidade aí de em torno de 50 megabytes de memória por neurônio. Nós estamos falando de 80 milhões de neurônios dentro do cérebro. Olha como dá de guardar caixinha ali dentro de uma conexão neuronal de um único neurônio, que de repente vai ser acessado e vai dar uma resposta. Então, esse anterior a essa atividade, que já é por si estressante, vai estar lá escondidinho. E a atividade estressante pode ser o disparador desse gatilho. E aí você começa. Eu tenho até uma definição aqui de Hans Selye, foi ele que cunhou o termo estresse. Olha só que bacaninha, né? Ele já é falecido, né? E ele que cunhou essa expressão estresse. E ele fala bem assim, olha lá, estresse é uma definição psicofisiológica, ou seja, acontece na mente, psico, mas a resposta é no corpo, é fisiológico. Para um estado como sendo uma resposta inespecífica do corpo a qualquer demanda feita sobre ele. Demandou-se uma resposta, quer seja essa demanda real ou imaginária, né? Ele adapta o corpo e a mente para um perigo iminente. E o Selye, ele vai usar uma frase, né, muito clássica do mundo atual, e que chega para nós lá, né, Melo, ali no consultório, aquela mente hiperestimulada, né? Que o estresse é o resultado de o homem criar uma civilização que ele, o próprio homem, não mais consegue suportar. Ó, que interessante, né? Muito interessante e real, né? Esse estresse, como que ele se manifesta? Cortisol, né? Que daria aqui para a gente falar só sobre esse ciclo aí, né? Do cortisol, né? Dentro do hipotálamo, amígdala, córtex, e aí vai, né? Os hormônios ali agindo, a glicose, o terror de todo acadêmico na área de saúde, uma coisa que todo mundo quase morre nela, chamado ciclo de Krebs. Olha, é porque ele é complexo mesmo, doutor. Ele é complexo, né? O senhor tem facilidade nessa matéria, mas ela é chatinha, extensa, exige um conhecimento bastante aprofundado em química, fisiologia e vai embora, não é assim? Não é isso? Eu me lembro dessa matéria aí. Cítrico não que começa lá na famoso acetil-CoA e gira o ciclo de Krebs. Que no final é ATP. Lembra que eu falei no início? É energia. A gente precisa de energia. A gente gasta muita energia.
precisa de mais energia. E é o ciclo de Krebs ali funcionando lá, com as enzimas lá, o acetil-CoA, dali vai embora, piruvato, e, meu Deus, é aquela confusão toda. Lembrei, e fica aqui sempre os meus cumprimentos ao professor Dr. Fabrício Voltarelli e à professora Luciane Cambri, que foram nossos professores de fisiologia e bioquímica na faculdade, né? Então, era o terror. Mas esse vilãozinho aí, quem é que vai nos preparar? Adrenalina, noradrenalina, epinefrina e cortisol, cronicamente. Não teria problema, mas como eu falei, ele é neurotóxico. Então, olha lá, você já tem os gatilhos, já tem o seu cérebro economizando posturas, para economizar energia, previando, predizendo, tentando antecipar, e você começa a ser submetido a um desequilíbrio desse hormônio, que é neurotóxico, como eu falei aqui. E começam a surgir os efeitos, quer físicos, desse estresse, que é aumento da sudorese, tensão muscular, taquicardia, hipertensão arterial. Bruxismo, você nem percebe que está destruindo os seus dentes. Diabetes, né? A diabetes também, né? A diabetes, é uma das primeiras, né? Porque causa distúrbio metabólico. Tá? O cortisol, ele tem esse efeito, ele é um causador de distúrbio metabólico, ele vai causar dislipidemia, ele vai mexer na tua insulina. Por quê? Porque ele tem, uma das missões dele como eu falei, jogar glicose na corrente sanguínea. Porque a glicose, ela é de consumo muito rápido. Você consegue produzir lá no ciclo de Krebs pouca, mas muito rápida, uma pouca quantidade de ATP, mas muito rápida. Se eu não me engano, você produz 4, para cada molécula de glicose, você produz 4 moléculas de adenosina trifosfato, gasta 2 no processo, sobram 2. Já o ácido graxo, se não me engano, são 34, a cada girada você gasta 2 e sobram 32. Então o ácido graxo é melhor, mas a glicose, ela é mais rápida. É mais disponível. Ela dá a resposta, porque o glicogênio que está no músculo gastou, acabou, ele não vem em outro lugar. E isso aí vai... Pô, e da onde que eu vou tirar mais glicose? Eu vou tirar massa muscular. Né? Eu vou mexer ali na proteína, vou quebrar, vou catabolizar, anabolizar, porque eu preciso de mais glicose. Então, esses efeitos de marcadores bioquímicos, que aí leia-se distúrbios metabólicos, efeitos psicológicos de tensão, angústia, insônia, alienação, dificuldade de relacionamento interpessoal, isso aí tudo é estresse. Efeito de estresse prolongado. Nós estamos falando de cortisol. Depois eu vou deixar, Melo, alguns artigos que eu separei. O Dr. Brian Washer, que fala justamente sobre isso aí, né? Como é que é a alta do cortisol, como é que ela impacta o aspecto fisiológico. Dá uma leitura para quem gosta de ler artigo científico. É muito interessante, né? Porque, como que isso aí vai estar acontecendo. Mas quer ver os efeitos negativos? Olha lá, nós temos uma vida pregressa anterior à atividade policial, ou atividade militar, ou uma atividade de elevado estresse em regime de escala. A pessoa já traz algumas coisinhas. Aí ela vem para uma atividade que já bagunça o ciclo circadiano. Desregula o cortisol, desregula
a parte metabólica. Começa a inundar o seu corpo de cortisol, porque é o estresse crônico, de constante ameaça, constante risco. Olha só, aí o efeito negativo do cortisol aparece. Então, olha lá, liberação de açúcar na forma de glicogênio, quebra de tecido muscular, né? Isso tudo aumenta cortisol, porque o cortisol precisa que aumente o cortisol para aumentar a energia, então ele busca isso. A questão de quebra de ácidos graxos, a diabetes, que é a questão da insensibilidade à insulina, as moléculas inflamatórias, isso aí tudo vai aumentando o cortisol, porque a gente precisa para transformar mais no processo de neoglicogênese, glicogenólise, e aí vai embora, aumentar esse açúcar no sangue. Tá? O aumento do desejo por comida. Olha nós ali caindo no nosso colo, esse paciente que não consegue emagrecer, que já traz um trauma, e o cortisol, do seu estilo de vida, contribuindo. Vai só aumentando a bola. Tá? A questão da secreção de GA, que vai te causar problema gastrointestinal. Então, chega lá para o Melo, né, e nós temos ali no acompanhamento, eu tenho problema, eu estou com ansiedade, estou com depressão, eu estou com problema intestinal. Lembrando que o paciente depressivo não pode ter prisão de ventre. Tem uma historinha aí que é para até... Eu estava vendo um comentário que é muito interessante isso aí, tá? Onde que isso vai? Lá no neurotransmissor, a saciedade, a sensação de saciedade, onde que impacta. Osteoporose, vai começar a aparecer. O TH2, que é na questão do sistema imunológico. No cérebro, lá na atividade do lobo frontal, né, pré-frontal, né, sem precisar fazer lobotomia, fazer um furo. Aqui dá certo, não dá. Respostas autoimunes também, né, doutor? Exato. Dano à memória profunda, do hipocampo, enfim. E aí o Dr. Walsh, ele vai abrir esse leque. Olha que nós estamos falando do estresse lá no ciclo circadiano. Olha só, o que é a qualidade do sono vai começar a desencadear. Aí você fica 10, 15 anos, 20 anos, numa escala estranha, e vai achar que você não é preparado. Alguém vai dizer, nossa, despreparo. Não é despreparo, é a reação natural do corpo, algumas coisas que acontecem. Agressivo, começa a ter problema de disfunção erétil, problemas sexuais em casa. Eu não sei, Melo, quanto a você, mas eu nunca, nenhum colega de trabalho chegou para mim e falou que estava tendo dificuldade sexual no caso. Mas o que não, é um tabu, né? Só que isso aparecia de que forma? Agressões, violência doméstica, álcool. Sim, ele aparece de outras formas, camuflado de outras formas. Tá? Mas isso são apenas reações fisiológicas, acompanhamentos, resposta normal de um corpo submetido a um estresse crônico. Não tem nenhuma novidade, tá? E aí vem o pasme, né, Melo? Que eu pergunto, sim, mas como é que nós vamos saber como é que está o nível do cortisol para tomar providência, para ajudar aquelas pessoas que estão colaborando conosco? É só fazer duas medições, pela saliva, tá? Não é uma coisa muito complicada. A questão nós queremos saber
Isso, justamente. Aí o senhor imagina, olha o tamanho desse problema, né, doutor? Por exemplo, os profissionais de segurança pública são cuidadores da sociedade, né? Os profissionais da saúde submetidos a esse ritmo de trabalho também, mesma coisa, né? E todos esses outros profissionais, essa multidão de trabalhadores aí que oferecem, né, que mantém as portas dos serviços em geral abertas, né? O problema é muito grave, a gente precisa encarar isso de frente, né? Então, falar com clareza, com profundidade, igual o senhor tá trazendo esse assunto, de forma simples, de forma, né, compreensível, doutor, é muito importante, viu? É muito importante mesmo, que essa mensagem, né, ecoe aí nas instituições, né, que seja objeto aí de uma melhora na gestão de pessoas, das escalas, um cuidado, né, mais aprofundado que esses profissionais são submetidos a essas condições. Doutor Tomar, nós já estamos chegando a 1 hora, eu acho que, Tá, não, para já não ficar cansativo, para os nossos colegas, para quem está acompanhando a gente, né, eu acho que foi bastante profundo, acho que a gente podia fazer um encerramento agora, né, doutor? O Me dá senhor... só 5 minutos que eu tenho que falar da síndrome. Eu falei do cortisol e não falei da síndrome. Eu falei do cortisol É e não falei mesmo, da pior, síndrome. né? Com certeza. Como que se chega nessa síndrome do operador, pessoal? Um iluminado começou a olhar os homens das operações especiais americanas, que voltavam dos conflitos, que é um exército que luta, que entra em combate. E começou a perceber a necessidade de atendimento especial desses homens, desses profissionais. E, a partir dali, ele faz um agregado de sintomas, porque síndrome é isso, tá? Síndrome é um somatório de sintomas de diversas doenças diferentes num corpo só. Isso aqui é uma síndrome, ok? Toda síndrome é um distúrbio, tá? Ele vem em funcionamento que atrapalha o dia a dia. Começou a olhar isso. E isso é de 2020. Ah, mas é só nos Estados Unidos, em operações especiais. Não. Tem estudos aqui no Brasil, de profissionais de segurança aqui no Brasil, que demonstram isso. Desde 2018 existe trabalho científico. A ciência está apontando o caminho. E eu quero só fazer, agora aproveitar o fechamento, antes de passar a bola para o Melo, eu vou falar para vocês quais são os sintomas da síndrome do operador, sintomas que foram diagnosticados, tá? Que estão publicados nesse artigo. E você sim, veja, olhe para o espelho e veja se em algum momento, eu não vou nem falar aquele que cumpre a jornada, mas aquele que faz a jornada, aquele que tem pessoas sob sua responsabilidade. Eu quero que você olhe no espelho e veja se em algum momento você já apresentou disfunção endócrina, distúrbio do sono, apneia obstrutiva do sono, ronco, né? Dor crônica nas articulações, começou a abusar de álcool ou substância controlada, tem uma dorzinha crônica de cabeça, foi submetido a algum estresse pós-traumático, passa raiva, ou preocupação excessiva, tem disfunção familiar e matrimonial. Quero que você que é o chefe, veja se você se enquadra nisso. Você já viu isso? Problema de saúde, com a sua saúde sexual, intimidade. Guarda constante de hipervigilância, ainda senta de costa para a parede. Tá? Tem problema de concentração, problema de memória, foco só no presente, não consegue se projetar no futuro. Tem uma constante sensação de perda e luto. Tem um profundo sentimento de culpa de não estar conseguindo chegar lá. Tem medo de desenvolver uma ferida invisível. Está um pé da depressão e que já não passou pela sua cabeça em algum momento que o final da sua existência pode ser a solução
do seu problema. Se você já se achou com alguma coisa, isso aqui fez sentido, pessoal, é porque o cortisol está te comendo vivo também. Porque não tem super-homem na coisa. Nós somos uma obra muito bem feita. Se não funcionar certinho, se nós tivermos uma sobrecarga alostática, que é aquela carga necessária para manter em equilíbrio o nosso sistema, que nós chamamos de homeostase, nós vamos acabar desenvolvendo isso. E se nós desenvolvemos, nós temos responsabilidade com aqueles que estão abaixo. Não é criticar nada. É colocar só o bode na sala, né? Como eu falei lá no início. É entender que nós temos que nem tudo só a hipnose resolve, mas a hipnose vai te mostrar isso. Você tem que cuidar do seu sono. Tem que ter sono de qualidade. Tem que ter descanso e folga, são coisas diferentes, não é para dobrar a jornada. Não funciona assim. O seu organismo vai cobrar isso de você. Se cuide, você que tem exposição constante ao estresse, os hormônios do estresse vão estar lá te inundando. Você tem que cuidar de quem depende de você em todos, quer na sua casa e quer fora da sua casa. Você tem que buscar ajuda. Viu? Busca ajuda. Não é uma questão de ser ou não ser super-homem. Não é uma questão de fraqueza. É uma questão de ser humano. Tá? Nós somos assim. Graças a Deus. Nós somos assim. Melo, gastei meus 3 minutos, 4 minutos, 5. Quase que eu liquido aqui o pessoal por 6 minutos. Perdão. Bom, gente, é isso aí, Melo. Perfeito, doutor. Doutor, olha, é um prazer imenso acompanhar essa aula que o senhor deu aí. Acho que todo mundo aí que acompanhou pode colher um pouquinho desse conhecimento e levar para si, de forma pessoal, para a sua terapêutica, para a sua clínica, enfim. O bode vai permanecer na sala. É um assunto muito sério. Esse bode ele tem que ficar na sala. Não é, doutor Otomar? Com essas palavras aí do doutor Otomar, a gente encerra, né, doutor? Já foram uma hora e pouco. Lembrando, vai estar gravado aí nos arquivos aí do nosso canal, então siga lá o Hipnose Company, siga aí no Instagram, no Facebook. Lembrando, de 23 a 25 de fevereiro é o primeiro curso de hipnose clínica presencial no Mato Grosso, com evidências científicas. Se você acredita que a última fronteira desconhecida é a mente, será que é mesmo? Será que é mesmo? Vai lá, descobre você mesmo e aprenda essa técnica maravilhosa com o Dr. Otomar, comigo. Nós reunimos experiência, uma vasta experiência nessa área, na prática, com muita prática, com todos os tipos de experiências com pacientes possível. Então a gente vai transmitir todo esse conhecimento para vocês. Não percam tempo. Tá? Vai lá, entra no Instagram da Clínica Hipnose Company. Curte lá, tá todo o material lá, né, doutor? A gente vai estar tirando dúvidas, manda um direct, enfim. A gente vai estar à disposição. Paulo Melo por aqui, encerra. Doutor Otomar, o senhor encerra por aí, então. Um abração, tá? Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais.